Oi, tudo bem por aí? Bom, hoje eu quero falar com você sobre propósito. A gente, quando fala sobre propósito de vida, eu, principalmente, penso muito na minha vida espiritual. Talvez você que me assiste não tenha a mesma fé que eu tenho. Sou cristão evangélico desde muitos anos atrás, acho que desde que eu me entendo por gente. E essa é uma dúvida que pega muita gente. Qual é o meu propósito de vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Onde Deus quer que eu esteja? Se você já teve essa dúvida, fica comigo até o final do vídeo. Não te garanto que eu tenha a resposta que você procura, mas pode ser que você se identifique com a minha história. Bom, eu sou Matheus Melo, eu tenho 32 anos, eu sou morador de Ipatinga, interior de Minas Gerais. Não é tão interior assim não, tá? O pessoal fala interior, tem gente que chama de roça, mas aqui não é roça não. Mas vamos lá. Fui de algumas igrejas evangélicas, não que elas tivessem visões muito parecidas ou muito distintas. Era equilibrado ali. Eu tive um episódio na minha trajetória cristã aos 17 anos. Entrei para um curso aqui da cidade, famoso Senai. E lá fiz amizades. Eu era de uma igreja batista na época. E aí eu quis colocar brinco. Um dia a gente foi combinar, ó, todo mundo vai aparecer aqui amanhã de orelha furada. Eu sabia que na minha igreja não podia, mas eu falei, vou dar um jeito. Furei a orelha, apareci lá de orelha furada. E depois que furei a orelha, fui para a igreja, continuei indo na igreja. E aquilo foi escândalo. Eu não vou entrar no mérito de, eu fui... Enfim, se estava certo, se estava errado, esse não é o ponto. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu sei que eu desobedeci às regras daquela igreja. Se você quer seguir algum uso e costume que a sua igreja não permite, eu realmente recomendo que você não permaneça lá, para não incorrer na desobediência. E aí causamos um rebuliço ali na igreja, e infelizmente não foi um rebuliço santo, essa gira é muito pentecostal. E aí acabamos saindo da igreja, enfim, para viver outras coisas, para poder viver outro uso e costume. Isso, pra mim, foi um pontapé de fé, sabe? Dali pra frente, a minha vida espiritual mudou muito, porque foi a partir do brinco e da tatuagem que eu fiz com 18, a minha primeira tatuagem, que eu passei a questionar a palavra. Mas eles estão falando comigo que eu não posso usar brinco e nem fazer tatuagem. Mas por que eu não posso nem usar brinco e nem fazer tatuagem? E aí eu recorri à palavra. Eu fui pesquisar, eu fui procurar, fui ver contexto, e daí pra frente eu passei a ler a Bíblia de uma forma diferente. E como todo crente, né, ou a maioria deles, eu recebi palavras, recebi revelações, né, de pessoas que me diziam sobre o propósito de Deus para minha vida. Teve gente que me disse que eu seria um pastor de jovens e adolescentes. Já teve gente que me falou que, quando eu era criança, gente, foi uma pessoa de oração na igreja, eu falei, ora por mim, moço, eu quero saber a vontade de Deus para mim. Desde criança, e isso eu devia ter, sei lá, 10 anos. E aí essa pessoa pôs a mão na minha cabeça, orou por mim e falou, eu vejo você tocando guitarra para Deus. Eu nunca quis tocar guitarra. Outra pessoa, uma vez, pôs a mão na minha cabeça e falou, eu vejo que você vai ser médico. Deus vai mandar a gente para pagar a sua faculdade de medicina. E aí, eu nunca quis ser médico. Eu me atrevo a dizer que essa pessoa tinha certo apreço por mim. É uma irmã de oração, ela tinha certo apreço por mim. E o que ela queria era que Deus me abençoasse muito, porque na visão dela, a medicina era um dos melhores cursos superiores que alguém poderia fazer. Talvez o mais badalado de todos, né? Então ela liberou essa palavra sobre a minha vida. Mas em outros momentos da minha vida, com mais maturidade, já ali no início da fase adulta, recebi outras palavras. Por exemplo, você vai trabalhar um tempo nesse emprego onde você está aí agora e depois você vai se tornar um empresário. Você vai ser um mantenedor da obra. E amém, tá bom? Depois recebi outras palavras. Eu vejo você cuidando de uma igreja. Cuida da minha igreja, tal, no sentido de ser um pastor em tempo integral. E assim, já tive sonhos que eram meus só, né? Deus falou só comigo. Vamos dizer que foi Deus que falou. Eu confesso que eu não tenho total entendimento sobre isso ainda. A imagem, ela não está toda montada na minha cabeça. Mas eu já tive vários flashes disso. E onde eu quero chegar? Eu sempre tive um sonho e uma aptidão para inglês. Eu sempre gostei muito do idioma, sempre tive um sonho de morar num lugar que falasse inglês, participar de uma vida de igreja em que o inglês fosse o idioma falado, em que o inglês fosse o idioma praticado. E sempre teve no meu coração. Eu me mudei para Portugal no ano passado, eu passei 7 meses lá, acabei tendo que voltar para o Brasil por diversas questões. A saudade de lá ficou muito forte. E eu tive situações lá onde eu precisei falar inglês e acabou saindo naturalmente. Isso foi bacana demais para mim, experiência sempre muito boa. E esse sonho ficou no meu coração. Viver experiências na minha vida onde eu desaprendi a sonhar, desaprendi a querer, desaprendi a almejar coisas grandes. E a realização desses sonhos. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você tenha passado coisas na sua vida e que te fizeram abandonar sonhos, abandonar palavras, abandonar visões, abandonar revelações que você recebeu. Mas eu quero te dizer que você não precisa abandonar essas visões. Você pode procurar uma ajuda psicológica, você pode buscar em Deus a cura, às vezes, de feridas, de mágoas, que talvez você nem tenha percebido que tem, mas que te impediram de sonhar. Se você não sonha, se você não tem uma visão de futuro para você, como você vai trilhar uma vida para cumprir o propósito de Deus na sua vida se você não tem visão de futuro? Eu gosto de crer que
Os desejos que surgem no nosso coração, que são tão intrínsecos, que são nossos, que compõem muitas vezes as nossas características, eles fazem parte de algo que Deus tem para nós. Eles compõem alguma coisa que Deus tem para nós. Eu gosto de crer dessa forma. Então, talvez seja assim com você também. E, Mateus, onde que a gente entra nessa questão de propósito? Eu, ultimamente, tenho me consagrado muito a Deus e pedido que Ele me revele esse propósito que Ele tem para minha vida. Mas no sentido de não perder tempo. Em outros momentos da minha vida, eu já quis que Deus me revelasse só para saber o que é. Eu vou ser profeta, vou ser evangelista, você empresário, você pastor, e achando que necessariamente uma coisa tem que ser desconectada da outra. Eu só queria saber o que era. Só queria ter o objetivo final desenhado na minha cabeça. Talvez esse seja o seu ponto hoje em dia. Mas, com o passar do tempo e alguma maturidade adquirida, hoje eu desejo que Deus revele esse propósito para mim, para saber se há um match desses sonhos, dessas vontades, dessas características que eu tenho que são tão fortes, com o propósito que Deus tem para mim. Mas é porque eu não quero perder tempo. Eu não quero, por exemplo, eu disse que eu fui para Portugal. Eu morro de saudade de lá. Eu tenho muita saudade de lá. Lugar muito bonito, não vou negar, né, o poder de compra é sem comparação aqui com o Brasil. A gente comia bem, vivia bem, viajava. As pessoas que eu conheci lá são pessoas muito boas. E assim, família. Né, eu sinto falta de lá, eu sinto falta de estar lá. Estar lá naquele lugar me marcou muito. Então, eu tenho um anseio de voltar para lá, tal, só que eu não sei. Hoje eu não sei se isso se encaixa no propósito de Deus para mim. Então, eu busco hoje em dia, tenho buscado jejum, oração, consagração e busca de propósito no Senhor, para que, através dessa busca constante, a palavra de Deus me revele qual é o propósito do Senhor para mim. Seja pela palavra mesmo, através da leitura, seja por sonho, por revelação, enfim, por mensagem de fumaça, vai vir um passarinho aqui e vai me falar. Eu busco obter respostas sobre o propósito do Senhor. Não quero perder tempo. Não quero estar num lugar que não vai contribuir para o cumprimento do propósito que Deus tem para mim. Eu sempre peço muito que Deus me deixe participar do que Ele quer fazer. E que eu sempre ouvi muito que Deus tinha um plano para mim. Então eu quero executar esse plano. Onde eu tenho que estar? Com quem eu tenho que estar falando? O que eu tenho que estar fazendo? Estou na igreja? Qual ministério que eu preciso servir? Eu não quero perder tempo, eu quero usar o tempo de maneira útil. Então, assim, eu disse para você no começo que talvez esse vídeo não fosse uma resposta definitiva para você. Mas eu acho que se você está aqui até agora, é porque você também está buscando uma resposta no Senhor a respeito de qual é o propósito que Ele tem para sua vida. Isso não é uma preocupação exclusiva minha e sua. Acho que isso acontece com muita gente. E até com pessoas que estão em lugares hoje que a gente olha para elas e pensa assim, nossa, esse cantor, esse ministro de louvor, tá voando. Ele alcançou ali o que Deus tinha para ele. Talvez ainda não. Eu já ouvi uma história que é um exemplo fictício aqui, tá? O Joãozinho. Joãozinho cresceu ali, ouviu de Deus que seria pastor. Só que Joãozinho não cuidou muito daquilo. Não leu a Bíblia toda, não procurou cuidar de pessoas, não procurou se conectar com pessoas, estar próximo de pessoas. Joãozinho acabou sendo um empresário de muito sucesso, financeiramente próspero, de muitas propriedades. No final da vida, Joãozinho acabou falecendo e foi prestar contas para Deus do tempo. E Joãozinho pensou que por ele ter sido um empresário de sucesso, financeiramente próspero, ele tinha alcançado aquilo que Deus tinha para ele, porque ele contribuía com a obra, ele mantinha vários missionários no campo, ele ofertava, ele era um dizimista fiel, ele achava que isso traria o cumprimento do propósito que Deus tinha para ele. Só que frente a frente com Deus, ele viu que o que Deus tinha para ele era o pastorado. Talvez seria uma vida mais modesta, não necessariamente, mas o que Deus tinha para ele era cuidar de vidas em tempo integral. Então, assim, é essa preocupação que eu tenho, e que talvez você que me assiste também tenha. Foi uma preocupação que Moisés teve também. Quando o povo do Egito pecou, o povo do Egito, misericórdia, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, Moisés desceu do monte, quebrou as tábuas da lei e foi orar para falar com Deus. Deus tinha se irado muito e falado com Moisés, ó, eu não vou mais, a mim já deu aqui, ó, não vou mandar meu anjo, mas eu mesmo não vou. Tá? E Moisés ficou assim, consternado com aquela situação, ele ficou chateado, ele não queria ir se Deus não fosse com ele. O texto diz em Êxodo 33, 13, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue a ser aceito por ti. Moisés tinha essa preocupação de conhecer os propósitos do Senhor, para que assim Moisés conhecesse a Deus e continuasse a ser aceito. Eu vejo que essa é realmente uma preocupação genuína. Querer saber os propósitos do Senhor com o objetivo de conhecê-lo mais, de ser mais útil para Ele, de continuar sendo aceito por Deus, de continuar cooperando com aquilo que Deus tem planejado. Quando você quer saber os propósitos de Deus, para que você os cumpra, você precisa se colocar num lugar de intimidade com o Senhor, num lugar onde você está pronto para ouvi-lo. Esses dias Deus falou comigo sobre voz profética. A gente teve vários profetas na palavra, mas muitas vezes a gente não pensa sobre o ouvido profético. Quando Deus diz, vá e fala ao rei tal sobre tal, 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 para que se cumpra a palavra tal, 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 e o meu juízo esteja sobre a terra. A gente precisa entender que os profetas que receberam esse tipo de palavra para transmitir, muitas vezes eles não são profetas só porque transmitem a palavra. Eles são profetas porque estão num lugar onde eles conseguem ouvir Deus falar para transmitir. A gente não pode focar
na palavra que sai da nossa boca como sendo uma palavra entregue. A intimidade começa onde o nosso ouvido está posicionado para ouvir a palavra do Senhor. Onde a nossa mente está posicionada para perceber Deus falando com a gente através da palavra. Então, assim, por mais que hoje você não tenha uma direção, você não saiba qual é o próximo passo na direção do seu propósito, se dedique à leitura, se dedique à oração, se dedique à consagração e à pregação da palavra. Ah, Mateus, mas eu não tenho para quem pregar a palavra. Outro exemplo que aconteceu comigo. Eu estava falando com Deus e eu falei, Senhor, por favor, eu quero ter a oportunidade de pregar essa palavra, porque eu acho que eu deixei isso se esfriar dentro do meu coração. Eu trabalho de casa, eu sou home office, e eu não tenho com quem conversar. As pessoas do meu trabalho são as pessoas do meu trabalho ali, não tem muito espaço e abertura para falar de Jesus ali. E o resto é a gente da igreja e da minha família, quase todo mundo crente. Eu falei, Deus, me dá ocasiões para falar da sua palavra. Nesse dia eu fui pedir um açaí numa loja perto de casa. E tal, eu precisava pagar o açaí, só que estava sem carteira, tinha saído para correr, saí para correr sem carteira. Eu falei, ó, entrega lá em casa que eu pago na entrega. Beleza. Fui para casa, o entregador chegou lá e tocou. Aí ele falou comigo assim, mas você é grande pra... Soltou um palavrão. E eu tenho 2 metros de altura, eu sou grande mesmo. Eu falei, pô, bacana, eu sou grande mesmo e tal. E ali, peguei o açaí, paguei, entrei. No que eu entrei, dei 2 passos para dentro, o Espírito Santo falou comigo, sua oportunidade está aí. Vai lá e fala que eu tenho plano na vida dele. Você sabe quando você fica parado assim, eu parei. Falei, mas é Deus que tá falando mesmo. Voltei e falei, ô amigo, você é de alguma igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Falei, ó, Deus tem um plano na sua vida. E você precisa parar de fugir disso. Você precisa posicionar, você precisa se dedicar às disciplinas espirituais, oração, jejum, louvor, e para cumprir esse plano que Deus tem na sua vida. Ele falou assim, rapaz, você tá falando isso aí? Eu tenho um chamado pastoral desde criança. Deus disse que eu ia ser pastor, mas eu tenho fugido disso. Eu não tenho me posicionado. Eu falei, ó, esse chamado vai atrás de você onde você for. Tá vendo? Ele já tinha consciência disso. Esse chamado já tinha tocado no coração dele. E ele conscientemente fugia. Ele não se posicionava, não cuidava desse chamado. E aí eu falei assim, posiciona. Deus quer falar com você, Deus quer te usar. Deus quer cumprir esse chamado que ele tem na sua vida, esse propósito dele na sua vida. Ele falou, amém, vou me posicionar, total, te agradeço, Deus te usou, reconheço, amém. Fui para casa. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, e olha só como é que é o jogo. Você não ter clareza sobre o propósito que Deus tem para sua vida, sobre o ofício, profissão, lugar, e Deus te usar para revelar o propósito na vida de outras pessoas. Engraçado, né? Já aconteceu comigo outras vezes, e pode ser que aconteça com você, né? Às vezes doente, orei por outras pessoas, pedindo cura. Acontece, é da vida cristã. Mas assim, esse rapaz não cuidou da palavra que ele recebeu. E eu muitas vezes não cuidei da palavra que eu recebi. Se eu seria pastor, pastor de jovens, estudaria de igreja, em tempo integral, seria empresário, eu acho que eu não cuidei bem dessas palavras. Talvez você já tenha recebido palavras específicas para você e que você não cuidou. Mas hoje, vamos voltar para a oração de Moisés? Eu te convido. Vamos voltar para a oração que ele fez. Senhor, me faz conhecer os seus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito pelo Senhor. Eu oro por você que me assiste, assim como eu oro por mim mesmo. Senhor, que nós conheçamos a sua vontade, que nós conheçamos o seu propósito, e que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, do centro da sua vontade. A gente quer estar num lugar onde a obra das nossas mãos vai ser confirmada pelo Senhor. A gente quer estar num lugar onde a sua palavra se manifeste. Nós possamos ser efetivamente prósperos. Não no sentido financeiro somente, mas prósperos no sentido de dar fruto. É a oração que eu faço por você que me assiste hoje, e que o propósito do Senhor te encontre. Mesmo que você ainda não tenha a visão por completo do que Deus quer de você, mas que você possa andar em obediência, que você possa dar o próximo passo em obediência. Às vezes, pode ser que Deus esteja te tratando num ponto, pode ser que Ele queira te prosperar numa área específica da sua vida, mas você ainda precisa corrigir aquele ponto ali para avançar para a próxima etapa. Porque Ele não vai derramar uma bênção, né? Vamos supor que a bênção seja um líquido e você ainda seja uma peneira, ainda tenha muitas rachaduras, por onde essa bênção vai se esvair. Não no sentido de compartilhar a bênção, no sentido de não reter e de ela ainda não ser produtiva e efetiva na sua vida como deve ser. Faça uma autoanálise, se posicione, volte ao jejum, volte à oração e à consagração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E nem sempre vai ser por palavras. Continue firme. Tamo junto e grande abraço.